galera, tudo certo? É o seguinte, estamos aqui de volta com mais um vídeo do Codec Podcast. Sim, aquele podcast que vocês curtiram muito no vídeo passado, não é mesmo, Lume? É mesmo, Nilson. Quer dizer, Matt. E hoje vamos falar sobre o quê? O que é que vamos falar mesmo, pessoal? O que é que a gente vai falar hoje aqui no Codec Podcast? Aquela coisa que tem me atrapalhando nos meus vídeos, que tem atrapalhando na minha vida social e tem me ferrado todo dia. O que será, a escola. Ah, é a Isso escola? mesmo. Então, mano, para que é que serve a escola, afinal? Eu gostava de saber para que é que serve a escola. Conta um A pouco. escola, tecnicamente, era pra você aprender coisas e depois fazer teste pra ver se você aprendeu essas coisas, para você fazer alguma coisa com essas coisas que você aprendeu. Só que você não usa nada disso, é só pra você perder seu tempo. Sim, é verdade, a escola não serve praticamente para nada. Aprendemos coisas que nunca chegamos a usar na vida. Isso não é verdade, pessoal. Verdade. Mano, é inútil, cara. Você perde seu tempo, sua energia, seus pais perdem dinheiro. Você perde 16 fucking anos da sua vida indo pra escola, acordando cedo toda manhã. Por exemplo, É eu entro inútil. aqui na escola, que em Portugal a escola é das 8h30 da manhã e pode ir até às 5 da tarde. Imagina, tipo, esse tempo todo. Tu não aprendes lá coisas interessantes. Chega, tipo, só do primeiro ao sétimo ano, praticamente. É que eu senti que estava a aprender alguma coisa na escola. Do sétimo ano até ao 12º, tu, tipo, ficas já a aprender coisas que são desinteressantes. Eles vinham ensinar outras matérias na escola. Mas não, ficam enganando com aquelas matérias que tu nunca vais usar aquilo na vida. Diz-me, para que é que vais usar o Teorema de Pitágoras na vida? Onde vais usar isso? Diz-me. Para que é que isso serve? Não serve para nada, não é, pessoal? Tem matérias que são Faz sentido. desnecessárias. Se você Não faz perguntar ao sentido professor isso, cara. pra que você tá aprendendo isso, ele diz que é pro Enem. Tipo, a escola prepara pro Enem, não pra Ela vida prepara- em si. Ela prepara por uma matéria, não prepara pra sua vida. Quando você acaba aquilo que você é. Você é um inútil na vida, porque você não vai saber fazer nada na vida. Você é um decora inútil pra monte de- sociedade. você Porque você decora não vai monte de saber coisa, cozinhar. né? Você não vai saber cozinhar, consertar um dirigir, carro. essa coisa. Isso. A escola não ensina pra vida. É inútil isso. Por que a gente vai pra escola? Ok, isso aí o Enem é tipo o exame final, não é, pessoal? Começa de É Portugal. tipo um exame pra você ter meio que um crédito pra entrar na faculdade, Sim, pelo é que eu uma entendi. espécie de exame final. Ou seja, tu aprendes para o exame final, mas depois desse exame, o que é que tu vais usar do que aprendeste no exame na vida? Pra Diz-me. nada. Nada. Você não Sempre usa serve nada. pra nada. Aí sempre tem aquele cara que comenta: ah, mas se alguém for matemático, ele vai usar o que aprendeu da escola na matemática. Ok, parabéns Mas para ele. cara, nem todo mundo quer ser matemático. Nem todo mundo quer aprender o Teorema de Pitágoras. Sim, Nem verdade. todo mundo vai usar isso na vida. Ele vai usar, óbvio que tem exceção. Mas não é todo mundo. E mesmo que se o cara de matemática usar aquilo, as outras matérias vão ser inúteis pra ele. É Por exemplo, inútil. Eu acho que a escola devia ensinar mais na prática. Tipo, tu no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano até ao sétimo, claro que tens que aprender as noções de português, as noções de matemática, as noções dessas disciplinas bases. Mas depois a escola deve focar na parte prática, naquilo que tu vais usar para a vida. E não nisso. Isso, exato, Por exemplo, exatamente. se tu seguires uma carreira como médico, claro que aí começas a estudar coisas dedicadas à medicina. Mas não, a escola ensina coisas, por exemplo, de ciência, que tu não vais usar para Ensina nada. primeiro socorro. Mano, por que a escola não ensina primeiro socorro, velho? Se eu ver o meu amigo morrer atropelado aqui no meio de um deserto, eu não vou saber o que fazer. Exatamente. Eu não vou saber o que fazer. Sinceramente, eu não vou usar um verdade. teorema de Pitágoras pra reviver ele. Não faz sentido. Por quê? É. Outra coisa, mano, porque a escola não ensina o que tá ao nosso redor. O nosso cérebro, ele fica curioso pra saber o que é aquilo. Sim. E não o que é o que a gente não tá enxergando. Tudo na matemática, tudo na física, tudo em tudo. É tudo teoria. Você tem que imaginar, você tem que forçar muito sua cabeça para imaginar o que é que tá ali. Se fosse usar, por exemplo, como é que funciona um controle de videogame, como é que funciona um Bluetooth, como é que funciona uma TV, como é que Sim. funciona a internet, poxa, a pessoa ficaria muito motivada a aprender como funciona aquilo. Coisas que a gente Tudo- usa no dia a dia, né, pessoal? Coisas básicas. Diz-me uma coisa que tu faças todos os dias ou que os teus pais façam todos os dias. Por exemplo, Tire a eu vou foto. dizer. Como funciona a câmera?
Sim. E tipo, na escola tu não aprendes, por exemplo, podias aprender cozinha, podias aprender fotografia, podias aprender tanta coisa. Tipo, coisas básicas mesmo. Tem crianças, crianças vou dizer dos 15 aos 20 anos, que não sabem estrelar um ovo. Vocês sabem o que é um estrelar um ovo, né? Aí no Brasil. Cozinhar um ovo, né? Não sabem cozinhar um ovo. Não sabem cozinhar um ovo, não sabem fazer um almoço, um jantar. Isso podia ser aprendido até na escola, seria uma forma interessante. Pelo menos a base, assim, claro que não precisava de ser lá um chefe gourmet, né? Mano, cara, vê pelo lado da escola, vê só. Você só vai ficar cozinhando 3 vezes pelo resto da sua vida. É só a coisa mais útil que você poderia aprender na escola. E você não aprende. Essas coisas deveriam ser os pais. Eu vou fazer o quê? Eu vou cozinhar o Teorema de Pitágoras. É isso mesmo, um teorema de Pitágoras com molho de verbos e provérbios. Mano, isso é ridículo, porque você tá desperdiçando o dinheiro do governo, seu dinheiro e o tempo, que é muito importante. Mano, você tem o quê? 80 anos pra viver? Aí você tira 20 anos só estudando, 20 anos estudando. Você só fica... Mano, é ridículo, cara, é ridículo. Estudar não é mal, né? Estudar não é mal, a gente tem que estudar. Aprender não é mal. Aprender não é mal. Sim, verdade. Aprender a editar. Mas tipo, temos que aprender de outras formas, não só na teoria. Por exemplo, imagina se tu fizesses um intercâmbio para conhecer a cultura de outro país. O quanto tu aprendes em visitar outro país. Nossa, isso seria o foda. Idioma. Imagina se eu fosse pro Canadá e aprendesse a falar inglês fluentemente. Eu entendo inglês, mas fluentemente, sabe? E aprender na prática. Ou até mesmo a história. Sim. Mas eu tiro nota baixa em história. Por quê? Porque é chato na forma que eles ensinam, cara. História é inútil. Porém, eu me divirto aprendendo. Eu gosto de aprender história. Eu gosto de aprender de história. É interessante porque tipo, tu aprendes como é que o teu povo evoluiu, qual é a história do teu país. Isso é interessante saber, pelo menos ter uma base de conhecimento, não é? Claro que não precisa saber tudo pormenorizadamente, mas é bom saber a história do nosso país para a gente aprender com os erros do passado. Só que a forma como a escola ensina é muito secante. Eu vi lá o vídeo lá da Primeira Guerra Mundial do Filipe Castanhari e eu vi o vídeo do início ao fim. E eu acho que aprendi mais naquele vídeo do que nas aulas de história. Vocês não concordam? Vocês chegaram a ver esse vídeo? Eu já vi 2 vezes aquele vídeo. Eu vi 2 vezes. É uma forma aula de história eu não gostaria de ver nenhuma. É só teoria, porque em Portugal as aulas de história é o seguinte: tu sentas-te, o professor começa a passar a matéria no quadro, copia, só isso. Está ali, copia, escreve, fazes os textos, escreves ali umas 40 páginas, ficas com a mão toda calejada de estar a escrever durante tanto tempo e é isso, acabou. O que é que aprendes com isso? Aprendes a escrever melhor. Você podia fazer na prática, argumentar com o professor sobre o assunto, em vez de ficar escrevendo um monte de texto inútil no seu caderno que você não vai usar pra nada. Passar tipo vídeos, mostrar tipo imagens de como foi aquela guerra, por exemplo, o que aconteceu de interessante, o que é que não aconteceu, o que é que aquela guerra fez, mas não, tu ficas ali a escrever texto sobre a guerra, o nome daquela pessoa, o dia que aconteceu a guerra, mas para que é que tu queres saber isso? Isso não serve para nada. Sim, mas outra matéria que eu gosto de estudar bastante é a geografia, porque tipo assim, você aprende sobre o mundo, você aprende outras culturas. O mundo onde você vive. É por isso que geografia e história é interessante, porque você viveu aquilo. Você tá vendo o que tá acontecendo. Física não é assim. Não é. Você só tá vendo números e números. Pra que eu vou querer saber como é que mede um pêndulo? Pra que eu vou querer saber a velocidade de um pêndulo? Pra que? Por que eu tô aprendendo isso? Eu acho que devia funcionar da seguinte forma, a escola. Tu devias aprender um pouco de cada disciplina. Daquelas disciplinas que tu aprendeste, tu ias ver, bem, eu estou a gostar de história, ou eu estou a gostar de biologia. Eu estou a gostar de história, eu vou focar em história. Vou focar em história, a partir de agora só quero ter aulas de história para, por exemplo, sei lá, ser um historiador. Tu focar naquilo que tu queres aprender para ser no futuro. Claro que tu não podes só depender de uma profissão. Tens que ter tipo ideias para várias. Que esse sistema de ensino de história, matemática, ciências e tudo mais é um negócio de coisa do século XV, sabe? Sim. E ainda usa. Eles não estão evoluindo com a ciência, eles estão evoluindo com o mundo. A escola tá travada, tá parada no tempo. Porque em vez de botar só essas matérias mais básicas aí, por que não botar uma matéria tipo edição de vídeo para você escolher? Uma matéria tipo mídia digital, uma matéria mecânica. Essas coisas que uma pessoa pode se interessar e pode querer aprender sobre aquilo. E não ser forçada a aprender coisas inúteis que você nunca vai usar na vida. Mas eu vou dizer, a escola continua assim muito por culpa dos professores. Os professores têm medo de perder o trabalho, o emprego deles, porque eles só sabem ensinar aquilo. Agora imagina um professor. Qual é o professor que sabe ensinar a editar vídeos? Qual é o professor que sabe, por exemplo, editar áudio ou mecânica? Quase nenhum sabe. Nenhum. Ou seja, os próprios professores estão contra essa mudança. Mudar a escola para funcionar dessa
forma. Isso é o jeito moderno da escola devia funcionar, mas não, a gente está a aprender como se fôssemos robôs, toda a gente aprende a mesma coisa e ninguém sabe nada. É tipo isso, todos estamos a aprender a mesma coisa, só que cada pessoa tem as suas diferenças, cada pessoa sabe coisas diferentes e quer aprender coisas diferentes. A gente na escola é como se fosse robôs, estamos todos a aprender tudo ao mesmo tempo e se discordarmos daquilo, não podemos discordar. Você é punido. É punido por Mano, discordar. se você tá aprendendo biologia, você compra um binóculo, não, microscópio, pra você ver os negócios das plantas, vamos dizer assim. Você leva pra escola, você é punido. Você. Tipo, por quê? Não interessa, tens que aprender o que a gente tá ensinando. Aquilo, porque eu tenho que seguir esse trilho, porque eu não posso aprender o que você tá ensinando de uma forma mais divertida, da forma que eu quero, da forma que eu gosto. Eu não consigo prestar atenção em coisas sem estar usando fone de ouvido. Você tá escutando alguma coisa, sabe? Eu gosto de escutar. Eu não gosto de ter só alguém falando. Se eu pudesse usar fone de ouvido lá na sala, eu com certeza prestaria mais atenção. Mas Sim, eu não claro, posso, porque é o meu jeito de ensinar. Claro que, tipo, às vezes a gente tem que estar atento ao que os professores dizem, mas, por exemplo, é um trabalho escolar, por exemplo, estás ali só tu e estás a pesquisar, podes ouvir uma musiquinha, podes estar a fazer outra coisa ao mesmo tempo, desde que entregues o trabalho no final da aula, é o que interessa, mas não, na escola tu, não podes ouvir música porque não tem motivo nenhum, não podes porque não podes. Então, sabe, eu já ouvi uns argumentos do professor sobre isso. Eles falam que você não pode escutar música, você não pode usar celular, você não pode usar mais nada disso porque o aluno não tem responsabilidade. É isso que eles falam pra mim. Eu tinha aqui um professor que era mais aberto às tecnologias e tal. E ele deixava tipo a gente usar o próprio smartphone para fazer pesquisas. E as aulas ficaram tão divertidas, a sério. Nossa. O meu professor de antigo, ele deixava a gente pesquisar sobre a guerra, essas coisas de história, no celular. Daí chegou a outra e ela não deixou mais. Sim. Né? E ficou por exemplo, meio a gente chato passava de muita novo. coisa, muitos vídeos para aprender como é que funcionava aquilo. A gente debatia, eu gostava muito desse professor. Ele até fazia uma aula muito dinâmica, tipo, víamos vídeos, debatíamos na sala, cada um dava a sua opinião sobre aquilo, mesmo que um não concordasse e depois o outro podia debater também e dizer porque é que não concordava e tal. O professor também dava a sua opinião. Isso era muito, muito bom. Só que quase nenhum professor faz isso. Os professores limitam simplesmente a passar matéria, mais nada. E nós não podemos debater sobre ela. Debater é tão bom como a gente está a fazer aqui. A gente está a discutir ideias. Isso é ótimo. E na escola não temos praticamente isso. Você não tem como dar sua opinião. Como seria para vocês a escola perfeita, pessoal? Cara, mas primeiramente a gente tem que falar sobre aquele argumento que tu falaste. Tipo assim, Sim, eles querem tirar biologia, sociologia, artes e educação física. Mas na verdade eles não querem retirar. Eles querem que essas matérias em si virem opcionais, entende? As pessoas podem escolher se elas querem ou não fazer. Mas sabe, isso vai transformar os brasileiros em burros alienados sobre isso. Porque essas são as matérias essenciais para você pensar, argumentar e, tipo, eles querem ferrar com a gente com isso. Sim, como eu falei, a gente deve entender o básico de cada coisa. Mas tipo, e depois se tu quiseres aprofundar, aí é que decides, bem, quero continuar a estudar biologia ou agora quero ir aprender outra coisa, pois não preciso saber mais sobre isso, aprendi o que eu quis. Tudo o que é você demais é forçada. és forçado, como falaste, és forçado a aprender o que não queres e o que não te serve para ti. Porque, por exemplo, Exato. Cada um é como é e cada um tem que aprender o que quer seguir na vida, né? Essa seria a minha forma de ver a escola perfeita. Tu tens várias matérias, inicialmente tens que aprender todas e depois, se quiseres focar em alguma, escolhes os módulos dessa matéria. Bem, eu quero aprender esta matéria, esta e esta, são as mais importantes para mim. Tu serias obrigado, na minha forma de ver a escola perfeita, tu eras obrigado a escolher um número X de disciplinas. Mas tu é que escolhias quais é que ias aprender. Não a escola te daria as disciplinas para tu aprenderes. Tipo, tinhas ali uma lista e tinhas de escolher você algumas. não tem que ser forçado. Isso é o sistema dos Estados Unidos, você sabe, né? Por exemplo, você é bom em desenho. Você pode escolher uma matéria a mais no seu currículo de desenhar. Você é bom em trocar instrumentos. Você pode adicionar uma aula de música no seu currículo. Sim. E você vai ganhando ponto, fazendo o que você gosta. Não sei se aí no Brasil vocês têm este tipo de aulas, que são aulas profissionais. Que em Portugal a gente tem, que é disciplinas profissionais. O Léo estudava barman. Eu estudava coisas de bar. Eu ia aprender coisas de bar e como servir à mesa, como atender os clientes. Eu tinha essa disciplina. Tinha uma disciplina de bar e depois tinha uma disciplina comunicar em inglês para bar. Tinha disciplinas assim. Isso é a ideia de escola do futuro, só que aqui em Portugal ainda não é bem aplicado. Também temos já as aulas de multimédia,
Só que infelizmente se quiser ter multimédia, eu tenho que esperar ter 23 anos para entrar nessa escola, que é uma escola profissional e que eles dão algum subsídio para a gente estudar nessa escola. Só que infelizmente eles pedem a idade para a gente entrar. Eu não entendo porquê, porque se tu queres aprender, independente da idade, né? Mas eles obrigam a gente a ter mais de 23 anos para estudar isso. E tipo, eu acho que esse seria o futuro. Porque a escola é para ser prática, praticamente. Consegues aprender na teoria, mas depois vais fazer na prática. Como é que fazes? Não sabes, né? Não. Ok. Não, só um não. Ok, então. Uma escola perfeita também pra mim, eles usam assim mais tecnologia, mais informações da mídia em vez de ficar pesquisando em livros, porque isso já virou a idade da pedra, não. Então, Hoje ele tá Realmente, livro é algo Mas velho, livro é algo velho. Uma coisa Desinteressante. velha ainda por cima que é caro pra caramba. A gente já tem os nossos celulares, os nossos computadores em si. Pra que A comprar escola devia livro? A fazer gente melhor pode- uso da tecnologia, né? Eles Tipo podiam fazer isso. áudio, vídeo, Mas imagens. é como eu falei, eles falam que a criança em si, o aluno, não tem responsabilidade o suficiente para ter isso, entende? Mentira, a partir dos 12, 13 anos qualquer criança tem a responsabilidade, basta ser ensinada para isso, é o que eu penso. É só ter Tu com 12 anos tu já influência pensas, certa. 11, 10 anos já começas a pensar, já começas a saber o que é o certo e o que é o errado. Se estás numa escola e se estás naquela escola e tens que aprender aquela matéria, tens de estar calado a assistir e ouvir. E quando for o momento para debater, aí debates e falas sobre o assunto. Ela sabe o que é o certo e o errado, logo isso é um argumento inválido, a meu ver. Eu quero aprender algo de hoje, eu quero aprender como funciona a tela de um computador. Eu quero aprender o que tá acontecendo, sei lá, se tá acontecendo alguma guerra no mundo, o porquê da E guerra. debater sobre essa guerra, sim. Isso é muito interessante. Mas bem, pessoal, então é isso. Mais alguma coisa para falar sobre este tema? Tão interessante. A escola é uma bosta, que só serve pra Ela tem perder que seu mudar, tempo. velho. A escola Mas tem é. que mudar. Sim. O sistema de educação tem que mudar. Tem que mudar. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Se gostaram, deixem aí um like. E eu só quero dizer uma coisa. Matt, porquê é que tu, neste podcast, eu queria que tu desses uns reis, queria que tu gritasses, esperneasses, mas não fizeste isso. Então para o Eu próximo já não vais aqui. participar. Então no próximo já não vais participar, desculpa. Vai tomar no cu, mano. Foda-se. Passa o castigo. Este podcast foi uma bosta. Puta que pariu. Bosta. Então, tchauzinho, pessoal. Tchau, gente.